Gostaria de compartilhar a palavra de Deus essa noite com os irmãos. A gente tem como costume no grupo dos jovens, todo mês a gente escolhe um tema, para que a gente possa ler, para que a gente possa meditar. É um auxílio para as nossas devocionais. E esse mês a gente veio falando de Reino de Deus. Reino de Deus é algo que sempre mexe muito com o meu coração. É algo que, quando eu leio e penso sobre o Reino de Deus, e quando você estuda e quando você vai de encontro com a Bíblia, a gente vai falar aqui de todos os temas que Jesus falou, o tema central é o Reino de Deus. Jesus não falou mais de amor, Jesus não falou mais de perdão, de salvação. O tema no qual Jesus mais citou nos seus ensinamentos é a respeito do Reino de Deus. O Reino de Deus é as boas novas que Jesus trouxe para a gente. No texto de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, Jesus ele dá um comissionamento para os seus discípulos. E ele diz assim, vão no mundo inteiro e anunciem as boas novas para todos. Vão no mundo inteiro e anunciem as boas novas para todos. Esse comissionamento de Jesus para os seus discípulos, ele faz para pessoas como nós que estamos aqui dentro da igreja. Pessoas que um dia tiveram um encontro, eram discípulos que caminharam com Jesus, conheceram os seus milagres. E Jesus olha para esses homens que caminharam com eles e comissiona esses homens para a missão. No primeiro momento, esse comissionamento de Jesus traz para a gente uma consciência de missão. Caminhar com Jesus não é apenas caminhar. Jesus aqui ele está dizendo que a gente precisa responder na vida tudo aquilo que a gente viveu com Jesus durante a caminhada. Jesus olha para aqueles homens, para aqueles discípulos, para aqueles seguidores, e Jesus ele diz, vocês têm uma missão. Mas também esse comissionamento de Jesus pode trazer algo muito interessante para a gente. Porque surge em nós uma pergunta: que boas novas são essas que Jesus ele quer que a gente espalhe para o mundo todo? Quais foram as boas novas que cada um que aqui teve, um dia ouviu a respeito de Jesus, que fez com que a gente decidisse aceitá-lo, segui-lo? Qual foi a boa nova do reino que fez com que você escolhesse estar aqui hoje, estar assistindo essa live? Quais foram as boas novas sobre o reino de Deus que fizeram com que cada um aqui aceitasse Jesus? Se a gente pudesse fazer uma entrevista aqui, talvez, e a gente pudesse perguntar para algumas pessoas a respeito dessas boas novas, e perguntasse assim, diz aí, Edson, quais são as boas novas que você um dia ouviu a respeito do reino de Deus, que fez com que você escolhesse seguir Jesus? Talvez a gente pudesse perguntar para tantas outras pessoas, e alguns poderiam dizer a respeito da sua experiência religiosa, e dizendo, eu um dia ouvi dizer que se eu não seguisse ou não aceitasse Jesus, eu iria para o inferno. E essa foi a grande notícia, e isso é uma grande notícia. Mas normalmente quando a gente emprega isso é uma advertência da palavra de Deus, que todos nós, seres humanos, precisamos ter consciência em crer em Jesus para que possamos ser salvos. Mas quais foram essas boas notícias? Porque essas experiências religiosas que nós vamos vivendo no caminho, podem às vezes dificultar com que a gente tenha em nossa mente e em nosso coração essa boa nova. Se você encontrasse alguém hoje e pudesse falar sobre a boa nova do reino de Deus, o que você diria para essa pessoa? E eu gostaria, sobre esse tema, pensar a respeito, eu trouxe uma experiência pessoal. Porque, como eu disse antes, todos nós ouvimos alguma boa nova do reino de Deus que fez com que a gente aceitasse Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos que estão aqui, com os meus irmãos que estão em casa, quais foram as boas novas do reino de Deus que fizeram com que eu me convertesse. Mas pode ser que existam muitas outras boas novas nos ensinos de Jesus que fizeram com que cada pessoa aqui aceitasse seguir Jesus.
Mas eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos quais foram essas boas novas que eu um dia ouvi da palavra do Senhor, que fizeram com que o meu coração se inclinasse a aceitar esse comissionamento de Jesus. E a primeira boa nova do reino de Deus é que o reino de Deus, ele vai além das fronteiras. O reino de Deus, ele ultrapassa qualquer fronteira. Eu fui convertido, eu sempre segui, sempre participei de Embaixadores do Rei, sempre fui de uma igreja batista, minha mãe sempre me levou, e eu fui caminhando e conhecendo Jesus, e durante a minha caminhada eu falei, eu aceitei, eu levantei a mão, eu fui na frente, eu fiz discipulado, mas um belo dia na minha casa existia um estudo bíblico, era terça-feira, e minha mãe sempre falava, ó, vem, 7 horas tem um estudo bíblico, mas 7 horas era o horário do futebol. Eu falei, cara, que sempre dava ruim, porque eu falei, pô, na hora do futebol, estudo bíblico, o que eu fazia? Eu falei, ó, se eu não for, minha mãe vai me chamar a atenção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar depois que começou. Dá tempo para jogar uma partida, chegar e ainda pegar o finalzinho. E foi num dia desse que eu cheguei, e o culto e o estudo bíblico já estava acontecendo, que eu falei, eu não vou entrar, porque eu já cheguei muito tarde, já estou todo sujo, eu vou ficar aqui na sala, só ouvindo o estudo bíblico. E esse estudo bíblico, ele falava sobre João 3. Em João 3, existe uma experiência de Jesus com Nicodemos, um mestre da lei, um homem religioso que conhecia sobre a lei, tinha conhecimento vasto sobre a interpretação da lei. E esse texto é um texto muito interessante, porque é um diálogo muito estranho. Esse homem, ele quer conversar com Jesus, e ele vai ao encontro de Jesus na madrugada, para que ninguém o olhasse. Esse homem começa a falar sobre Jesus, sobre o reino de Deus, e Jesus, ele vai falando, ó, você precisa nascer de novo. E esse homem, conhecedor da palavra, conhecedor da lei, intérprete da lei, ele fala algo que minimamente é duvidoso, que ele fala assim, Jesus, como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe para que ele possa nascer de novo? E eu sempre fiquei muito intrigado com essa palavra de Nicodemos, porque minimamente é estranha. Poxa, você é um cara tão inteligente, você vai fazer esse tipo de pergunta para Jesus? Mas o texto, ele vai avançando, e Jesus, ele vai falando sobre esse novo nascimento, sobre esse novo nascer no Espírito, sobre essa nova realidade de vida e de transformação, que todos nós devemos ter ao ter um encontro com Jesus. E no texto muito conhecido de João 3, no verso 16, existe uma afirmação de Jesus a respeito de Deus, que ela foi um ponto diferencial na minha caminhada e na minha conversão. O texto diz que porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todos os que neles crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse dia, na sala, ouvindo um estudo bíblico no qual eu não participava, eu compreendi que o amor de Deus, de um Deus que doa, mas também nessa afirmação de Jesus, existe um filho que se entrega para que todos pudessem ter a possibilidade de ter vida. Um reino de Deus que faz com que todos nós tenhamos condições de ter vida. É um reino que não se limita aos religiosos, mas é um reino que ele dá a possibilidade a todos. É isso que o texto está dizendo aqui, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. Enquanto os impérios romanos e os outros muitos reinos que vinham antes do reino de Deus ser anunciado por Jesus, eles tinham a sua dominação pela ocupação dos seus territórios, pela implantação do poder, subjugavam os povos. O reino de Deus era implantado nos corações daqueles que entendiam a mensagem de Jesus. O texto de Mateus 4, a partir do verso 23, fala que Jesus era um andarilho. Ele viajava todas as regiões da Galileia,
ensinando, em qual lugar? Na sinagoga, no local religioso, mas no caminho, em todas as partes, por onde passava, Jesus ia anunciando as boas novas do reino de Deus, curando pessoas de todo tipo de doença. O território do reino de Deus está nos corações de todos os homens. Porque se para os judeus o Messias era aquele que iria restaurar a paz de Israel, Jesus ele vem dizendo que Deus ele veio para que todos pudessem ser salvos. Ele não se restringe a apenas um povo. Esse Messias, ele não é específico apenas para o povo judeu. Ele não é uma promessa que está direcionada a apenas um público, mas o amor de Deus está direcionado a todos os seres humanos. O reino de Deus, ele vence essas fronteiras, porque a religião tenta muitas das vezes manipular uma grande boa nova do reino de Deus, que é dizer para as pessoas que todas essas pessoas, elas foram alvo desse reino de Deus, dessa boa nova de Deus. Ela não está restrita ao ambiente religioso, eclesiástico, mas ela ultrapassa as barreiras e as fronteiras. O alvo da missão de Jesus é todo mundo. A boa notícia é para toda a gente, em todo tempo. Não só agora, mas em todo tempo. Essa é a boa nova do reino de Deus. Os nossos ambientes religiosos podem, muitas das vezes, fazer com que a gente aprisione essa boa nova do reino de Deus. Então, a minha primeira experiência com essa boa notícia do reino de Deus é que o reino de Deus, ela ultrapassa qualquer fronteiras. Não importa de onde você veio, não importa quem você é, a história que você teve, o passado que você teve, o que você fez, o reino de Deus está disponível para você. Não importa qual foi a sua experiência familiar, o reino de Deus, ele quer te alcançar. É uma boa notícia. É uma boa notícia saber que Deus, ele pensou em você, ele pensou em mim. É uma excelente notícia, é uma boa nova dizer que o reino de Deus, ele está preocupado em fazer com que você reconheça Jesus, para que você possa fazer parte desse reino. Mas até para aqueles que o negam, existe possibilidade de ter um encontro com Jesus, porque o reino de Deus ultrapassa qualquer fronteiras. Isso é uma boa notícia, meu irmão. Então, se você talvez não teve essa compreensão a respeito de uma boa nova do reino de Deus, eu estou compartilhando uma que eu tive. O reino de Deus, ele ultrapassa qualquer fronteira. A gente monta muros, a gente cria territórios, a gente cria padrões. O reino de Deus não. O reino de Deus, ele ultrapassa fronteiras, para que você tenha a compreensão de que Jesus morreu por você, para possibilitar você ter vida e vida eterna. Isso é uma boa notícia. A segunda boa notícia que eu gostaria de compartilhar é que o reino de Deus, além dele ultrapassar as fronteiras, ele também ultrapassa as fronteiras religiosas. As nossas realidades e costumes religiosos podem roubar de todos nós uma boa notícia que vem do reino de Deus. Aquilo que você faz para Deus pode roubar essa boa notícia do reino de Deus. Porque não são poucas as vezes que eu converso com pessoas que estão tão sobrecarregadas de coisas que fazem para Deus, que não tem tempo para Deus. Pessoas que, pelo cumprimento da obrigatoriedade religiosa, ferem pessoas, magoam pessoas, distanciam pessoas do reino, pessoas, pelo sentido de cumprir uma missão, uma obrigação religiosa, estão ferindo um monte de gente.
E o reino de Deus, ela ultrapassa essas fronteiras da religião. Porque se aquilo que eu faço, ou que você faz em nome de Deus, toma o lugar de Deus na sua vida, você se tornou um idólatra. Se aquilo que você faz para Deus tomou o lugar de Deus na sua vida, o nome disso na Bíblia é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que é de Deus. E pode ser que seja algo que você faça para Deus. Jesus transmite a boa nova do reino de Deus, aprofundando a consciências e atitudes para que a gente consiga ressignificar a nossa caminhada. Jesus, ele vai falar que o nosso corpo, ele é sacrifício. Paulo fala isso. Nosso corpo, ele é sacrifício vivo para Deus. Não existe mais um intermediador, não existe mais um dia específico, não existe mais um lugar específico, não é o templo, não é o sacrifício, não é o sacerdote. O reino de Deus, ele acabou com tudo isso para dizer que existe um aprofundamento nessas experiências nossas com Deus. João, no capítulo 4, a partir do verso 20, Jesus, ele tem uma conversa interessante com a mulher samaritana. O interessante desse diálogo de Jesus é que ele é inapropriado para o seu tempo, para o local, para o contexto. Jesus, ele não deveria passar por aquele local, ele passa. Jesus, ele não deveria falar com aquela mulher, e ele fala. E esse diálogo que Jesus, ele tem com a mulher samaritana, é um diálogo que nos ensina muito sobre o reino de Deus. Porque esse diálogo, ele começa através de uma pergunta que ela faz no verso 20. Ela fala assim: Jesus, os nossos antepassados adoraram neste monte, mas os judeus dizem que Jerusalém é o lugar que devemos adorar. E ela pergunta: aonde devemos adorar? Qual é o lugar, Jesus? E qual é o local certo para que a gente possa te adorar? A religião nossa diz que é nesse monte, mas os judeus dizem que é Jerusalém. Porque Jesus, eu queria entender que lugar é esse que eu posso adorar a Deus. E a resposta de Jesus, ela é surpreendente. Ele fala, no entanto, está chegada a hora. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo para essa mulher é falar: o reino de Deus está aqui, e tudo que eu venho ensinando é para que vocês tenham compreensão que esse reino, ele está extrapolando as fronteiras da religião. Porque se você entendeu que existe um local, um dia, uma pessoa, o reino de Deus está falando que acabou tudo isso. Não é Gerizim, não é Jerusalém. Deus procura verdadeiros adoradores. Jesus diz, Deus, ele é espírito. E sendo espírito, Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele não pode ser contido. Paulo vai além. Paulo, em Atos, capítulo 17, no verso 28, diz que tudo está contido em Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Devemos adorar em todo lugar, em tudo que somos e em tudo que fazemos. Isso é uma boa notícia, meu irmão. Isso é uma excelente notícia do reino de Deus. É você ter uma compreensão que o Deus que está aqui, durante esse processo religioso e litúrgico de um culto, mas ele também está no teu quarto, ele também está na tua casa, ele também está dentro do teu veículo, na tua caminhada da manhã, na tua devocional, ele não está contido, restrito. O reino de Deus, ele vem trazendo uma boa notícia, para dizer para a gente que nós precisamos aprofundar os nossos relacionamentos com Deus. Porque se a religião, ela te coloca padrões, é para que sejam facilitadores de uma compreensão de que o reino de Deus, ele precisa ser extrapolado
desse ambiente religioso. Tudo isso que vivemos aqui, toda essa ministração, esse louvor, precisa ser o ápice dos nossos encontros com Deus durante a nossa semana, a nossa vida, no nosso decorrer, na nossa família. Tudo aquilo que a gente celebra aqui hoje é fruto de um encontro com Deus durante toda uma existência de caminhada, no teu dia a dia, na tua família, no teu trabalho. Não é aqui o local do encontro é todos os lugares, porque Deus é Espírito. Interessante que Jesus ele falou, e ele procura adoradores. Ele não procura adoração, ele procura adoradores. Deus não é um Deus faminto de adoração. Ele não está querendo que a gente adore, ele quer que sejamos adoradores. E aí existe uma grande diferença, existe uma ampliação, uma profundidade nessa compreensão. Porque quando eu me torno adorador, eu vou entender que existem lugares onde Deus não pode ser adorado. Existem ambientes onde Deus não pode ser adorado. E nesses ambientes eu não posso estar. Existem ações que eu faço que não podem adorar a Deus. E essas ações eu não posso fazer. Existem conversas, existem atitudes, existem pensamentos que não podem fazer com que Deus seja adorado. E é nesses ambientes que eu também não posso estar. É nessas falas que não podem sair da minha boca. Porque Deus ele não está preocupado com adoração. Deus ele quer verdadeiros adoradores. Nós temos sido verdadeiros adoradores. A adoração do culto, da liturgia, ela é muito boa, quando ela é fruto de um verdadeiro adorador. É muito bom a liturgia, o cântico, quando é fruto de um verdadeiro adorador. E a palavra diz que Deus, ele anda procurando. Olha que interessante. Deus, ele procura. Enquanto Deus ele olha, ele fica procurando esses que entenderam essa boa nova. Porque tem muita gente que ainda quer a regra, quer o dia, quer a tábua, quer o sacerdote, quer o sacrifício. Porque esse é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil de saber que as minhas obrigações religiosas vão me deixar bem com Deus. Que existem métodos, existem atitudes que eu preciso fazer que não levam em consideração o meu coração, que vai fazer com que eu esteja bem com Deus. E a gente procura o templo, o sacerdote, o sacrifício, o dia. O que Jesus está falando é que o reino de Deus ele extrapola tudo isso. A boa notícia é que ele ultrapassa os ambientes e as fronteiras da religião. Todo lugar é lugar de adoração. Todo lugar é lugar de você estar conectado com Deus. Todo lugar é lugar de você ter um encontro com Deus. Tudo que você faz é uma resposta a Deus, a esse teu relacionamento. Isso é um fluxo da vida, é constante. Não é ambiente da liturgia. Isso foi uma boa nova que eu tive quando eu aceitei Jesus. Quando eu compreendi que é muito bom eu estar na igreja, mas isso tem que ser fruto de uma vida com Deus. Que é muito bom, sim, estar no convívio comunitário, e é importante, essencial, mas eu preciso levar isso para a existência. É muito bom falar de Jesus dentro da igreja, mas esse diálogo, ele precisa estar na minha boca em todo local que eu vou, aonde eu estou, com quem eu estiver falando. Isso precisa ser vida experimentada na nossa existência. Essa é a boa notícia do reino de Deus. É que quando você está na sua casa, você entra no teu quarto e ali o Pai te vê em secreto. É quando você faz uma oração, tendo a certeza que Deus ele te ouve, que você não precisa vir para o pastor pedir orar para você. Isso é importante, mas você também ter a compreensão que Deus está te ouvindo. O reino de Deus é uma boa nova
que faz com que a gente ressignifique até os nossos processos religiosos, para que a gente não contenha o Espírito de Deus, ou para que a gente não tente conter tudo aquilo que Deus ele quer que a gente experimente nos fluxos religiosos. Por fim, a terceira boa notícia que eu tive quando eu aceitei o reino de Deus é que esse reino é um reino que fala de eternidade. A vida que a gente vive é uma vida muito difícil. A vida que a gente experimenta é uma vida que nos deixa sem palavras. A gente assiste jornal e a gente fala, não. A gente vê experiências com pessoas que entristecem muito o nosso coração. É muito difícil a gente pensar sobre tudo isso. Eu estava falando com um colega um tempo atrás e ele falou algo muito interessante para mim. Ele falou algo assim, irmão, eu tenho um amigo que perdeu um filho, e esse cara era um cara da igreja, e tudo que ele esperava era um milagre. O que eu falo para ele? Eu falei, irmão, não era para ser assim. A nossa existência não era para ser assim. O mundo não era para ser assim. A palavra de Deus, ela vem dizendo para a gente que o que a gente vive não era para ser assim. Porque Deus constrói um paraíso, e nesse paraíso, Deus coloca um homem para que vivesse em harmonia com Deus. Mas esse homem, ele rompe com Deus, não podendo ser possível mais para ele viver no paraíso. E fora do paraíso, as experiências que a gente vê, a partir lá do Gênesis, no capítulo 4, é que uma vida longe, afastada, rompida com Deus, é uma vida que faz com que irmão mate irmão, irmão roube irmão, irmão venda irmão. Olha que interessante. Se você olhar para o texto do Gênesis, o que o autor está tentando nos dizer é que essa vida longe de Deus é uma vida que não era para ser. Não deveria ser assim. Existe eternidade prometida para a gente. O reino de Deus está aqui e agora, mas também está ali e além. A promessa de vida eterna é que nós consigamos vivê-la no hoje, mas não paramos apenas no hoje. Existe promessa de vida eterna. Existe promessa de um céu, uma nova terra. É isso que Hebreus, no capítulo 13, no verso 14, vai dizer. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aqui não é a nossa moradia fim, existe eternidade prometida. A vida é muito mais do que comer, beber, trabalhar, se divertir. Precisamos entender que na boa nova do reino de Deus existe promessa de eternidade. Um teólogo, John Stott, fala algo muito interessante sobre essa experiência da eternidade. Ele diz que nós, eu e você, que um dia entendemos o Evangelho, podemos baratear esse Evangelho quando retratamos esse Evangelho apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa ou de qualquer outra necessidade, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. A gente simplifica a mensagem do Evangelho quando a gente resume ele apenas na solução dos nossos problemas. A eternidade nos garante uma vida com Deus, nos traz nova perspectiva. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, no 2 Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer, não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque todas essas que a gente está vendo, pegando, elas são passageiras. Elas não são eternas. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, Paulo fala, se a nossa expectativa de vida, ela se resume apenas nessa existência, somos os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis dos homens. Se o teu encontro com o reino de Deus não te trouxe uma boa notícia de eternidade,
para que você ressignifique a tua existência, para que você olhe para a vida de um outro jeito, para que você ressignifique a tua caminhada, o jeito que tu lida com o teu talento, com os teus dons, com os teus recursos. Você precisa entender. Romanos, no capítulo 8, no verso 18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições, tudo isso que eu vivo no presente momento, todas essas dores, aflições, elas não podem nunca, nunca, nunca ser comparadas com a glória que viveremos no reino de Deus. Existe perspectiva de eternidade, porque a vida ela não deveria ser assim. Existe um céu, existe uma nova terra, existe uma vida com Deus na eternidade, que é prometida pelas boas novas do reino de Deus. João, no capítulo 6, no verso 27, Jesus ele vai falar: não trabalhai pela comida que perece, mas por aquilo que não perece, que é a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este está no Pai, e o Pai o seu. Essa consciência de que existe promessa de vida eterna, faz com que a gente tenha consciência das nossas escolhas. Jesus ele encontra os seus discípulos, e a passagem e o contexto é um contexto de muita dificuldade, de muita escassez, e Jesus olha para eles e fala assim: busque primeiro o reino de Deus, busque a sua justiça, e todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas, porque quando você tem consciência de que existe eternidade, a tua escassez ela é diminuída. É isso que Paulo fala: nada que eu viva no presente momento, quando eu entendo eternidade, pode fazer com que eu me paralise. Isso é uma boa notícia. Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, uma vez que todos nós ressuscitamos, aceitamos a Jesus, para que a gente possa viver uma nova vida com Ele, mantenhamos os olhos fixos nas realidades que são do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra, pois vocês morrerão para esta vida, e agora a verdadeira vida está concedida em Cristo e em Deus. Uma experiência, uma consciência de eternidade faz com que a gente ressignifique as nossas escolhas. Perdemos tempo demais com aquilo que é perecível, gastamos energia demais naquilo que vai terminar, vai ter fim, mas não investimos nas nossas realidades de eternidade, porque a gente precisa compreender que é uma boa nova do reino de Deus, saber que existe promessa de eternidade para mim e para você. Isso é uma boa notícia, meu irmão. Você pode até falar isso de um outro jeito, que você precisa aceitar Jesus para não ir para o inferno. Isso é uma verdade, mas não é a boa notícia. A boa notícia é que existe promessas de vida eterna que faz com que hoje, eu, na minha existência, do jeito que não deveria ser, enfrente essas tribulações, porque eu compreendo que a vida não é um fim no agora, mas existe esperança de vida eterna. Ressignifique a sua prioridade, mas essa consciência ela também nos transborda de esperança. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 29, Paulo falou: se esperamos em Cristo só para agora, somos miseráveis. Paulo vai dizer: nem olhos, nem um olho viu, nem ouvidos ouviram, ninguém jamais teve consciência, nada penetrou no coração do homem, para que possa entender aquilo que Deus tem preparado para todos nós na eternidade. A vida ela é muito mais. Consciência de eternidade nos dá esperança no hoje.
de saber que existe algo que Deus já está preparando para todos nós, que faça com que a gente continue caminhando, faça com que quando a gente tenha um enfrentamento com realidades que nos paralisam, onde você não vai ter resposta, mas você continua caminhando, porque existe esperança. Meu irmão, essa boa notícia é uma boa notícia que não para em nós. O mundo ele precisa ter consciência das boas novas do reino de Deus. É isso que Jesus ele está falando para os seus discípulos em João, em Marcos 16, no verso 15, que foi o primeiro versículo que eu li. Vão no mundo inteiro e anunciem as boas novas para todo mundo, para todos. Diga para o mundo que o reino de Deus, ele ultrapassa qualquer fronteira. Deus, ele morreu por todo mundo é alvo do amor de Deus. João vai dizer que ele nos amou primeiro, partiu dele esse plano de salvação. Nós não o merecemos, mas Deus, na sua infinita graça, nos concedeu. Isso é boa nova. Quantas pessoas que você conhece que precisa dessa boa nova, que vivem desesperados, angustiados, numa existência que não faz sentido. E tudo que a gente às vezes tem para dizer é que as pessoas precisam ter um encontro com Cristo, para que não pereça no inferno. Existem promessas de vida melhor no hoje, no agora. É boa notícia para agora. Você não está preso a um local, a uma pessoa, a um rito, mas tendo consciência de que Deus ele caminha contigo por onde você está, que Deus ele quer te abençoar, que Deus ele está olhando o teu coração, Deus ele está olhando a tua necessidade, Deus ele está contigo. Existe promessa de boas novas de um Deus que é conosco, um Deus que caminha intimamente conosco, que faz com que a gente o chame de Pai. Isso é uma boa notícia. Nos garante vida eterna, esperança de que existe algo que Deus ele está fazendo. Mas esse comissionamento de Jesus faz com que a gente olhe para o lado de fora. A gente precisa viver isso, mas o mundo está sedento por essas realidades. Que quando você encontrar pessoas na tua caminhada de existência, você tenha condição de falar boas novas do reino de Deus. Você tenha condição de falar sobre o reino de Deus e quais são essas boas novas. De um Deus que não está preocupado com o que você passou, mas Ele te amou e quer te resgatar. É um Deus que Ele não quer fazer com que você venha para um ambiente religioso e simplesmente se relacione com Ele dentro dessas liturgias religiosas. É um Deus que quer um aprofundamento de relacionamento na vida, na caminhada, dentro da tua família, dentro do teu trabalho. É isso que Deus Ele quer. Encher o coração das pessoas que estão do lado de fora com uma consciência de prioridades. Pessoas que estão esgotadas porque correm demais atrás daquilo que é perecível, mas não conseguem investir nas realidades eternas. Isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você, meu irmão, porque a gente é assim. A gente está preocupado demais com os nossos sonhos, com as nossas realizações, de coisas que são materiais. Não que isso seja errado, mas o erro está em negligenciar aquilo que é eterno. É isso que Jesus ele está falando. Busque primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas, porque a gente vai trabalhando, a gente vai conquistando, a gente vai realizando, mas a gente precisa sim buscar o reino de Deus, porque quando a gente se ocupa das outras coisas, o reino ele fica para fora, e a gente vê isso na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa espiritualidade, porque nós somos assim. Eu converso não poucas as vezes com pessoas que estão tão atarefadas, com tantas coisas, que às vezes eu quero pedir, falar, pô amigão, eu só precisava de que você doasse ou fosse ali, vamos visitar. Cara, não dá. O cara ele a agenda está tão lotada, que não tem espaço para coisas do reino, não tem espaço para coisas de Deus, porque ele lotou a sua agenda, a sua existência, com tanto planos naquilo que é perecível, que isso traz para ele um distanciamento de Deus, um esfriamento espiritual.
pessoas que precisam das liturgias, do dia, do sacerdote, para que se sintam presente ou perto de Deus, porque se ficar sem vir na igreja, Deus some. Se não tiver um envolvimento religioso, esqueceu Deus, porque ainda estão entendendo que a boa nova do reino de Deus é os movimentos, as categorias de práticas. Não é isso. O reino, a boa nova, é existência de vida, é de vida. Que Deus, Ele traga essas realidades para a nossa vida, para que a gente possa compreender, para que você possa, na tua vida, entender qual foi a boa notícia desse reino que você escolheu seguir. Pode se levantar, irmão. Está chegando no final do culto. E eu queria te desafiar a orar, para que Deus, Ele traga da tua memória que boa nova fez com que você aceitasse a Cristo. Qual foi a boa nova que você ouviu em algum dia que fez com que você aceitasse esse Cristo? Qual foi a boa notícia que você ouviu que fez com que seu coração aceitasse o reino dos céus? Para que você viva com essa consciência dessa boa notícia, dessa boa nova na tua vida, para que você nunca mais na sua caminhada esqueça porque você decidiu seguir Jesus. Porque o mundo sim, vai trazer dificuldades, vai tentar fazer com que as nossas escolhas sejam difíceis, vai trazer com que a gente perca essa consciência, mas a gente precisa constantemente estar com o nosso coração cheio dessa boa notícia. É boa notícia que faz com que nós, todo dia, diante de todos os desafios, escolhemos seguir a Jesus. Para que você, quando sair dessa igreja, no seu dia de amanhã, nos seus enfrentamentos, que você reafirme essa boa notícia. Para que você fale: eu sei porque eu decidi seguir a Jesus. Eu sei qual foi a boa nova dele para mim, que fez com que eu continuasse seguindo. Eu sei o que ele me disse. Eu sei o que o Espírito Santo de Deus fez, consagrou no meu coração, ministrou no meu coração, para que eu pudesse segui-lo. Para que diante de todos os enfrentamentos, a gente não recue. Mas essa palavra também é para você, que também não teve um encontro com uma boa nova. Você está na igreja porque você está com medo de ir para o inferno. Você está aqui porque um dia alguém te falou de uma boa nova de um jeito diferente, e com medo de ir para o inferno, você decidiu estar dentro de uma igreja. Mas a promessa de boa nova é muito mais do que isso. Não é uma fuga do inferno, mas é promessa de vida eterna no hoje. Não aceite viver uma vida medíocre, sendo que a boa nova do reino de Deus quer transbordar vida, na sua existência, na sua família. Não aceite os seus laços de família do jeito que você sempre viveu. Existe boa nova para a tua casa, meu irmão. Existe boa nova para a tua família. E você está dentro da igreja, mas esqueceu disso. Aceite as boas novas do reino de Deus, para que você, como Mateus, Luciana, como Felipe, como Larissa, Vini, tantas outras pessoas que querem casar, entendam as boas novas do reino para a sua casa, para a sua família. Isso é promessa, isso é boa notícia. Pai, é no teu nome que nós te agradecemos, porque o teu reino, ele não vem por uma obrigação. O teu reino não foi anunciado como os outros impérios, na força, na obrigação. Ele não foi imposto, ó Pai, matando, impondo. Ele foi concedendo oportunidade para aqueles que aceitarem. Ele foi na consciência de um Deus que ama todo mundo. Ele ama todo mundo, independente das nossas histórias. Obrigado porque o teu reino,
é uma grande notícia, uma alegre notícia, uma boa notícia, ó Pai. Nos liberta de tudo aquilo que faz com que o teu reino não seja bom, com que essa boa notícia não seja tão boa, porque a gente pode estar vivendo aprisionado dentro da religião, a gente pode estar aprisionado dos nossos medos, mas o Senhor quer conceder vida e vida abundante para todos que um dia tenham um encontro com a tua boa nova, ó Pai. O teu reino é uma boa notícia, e que cada irmão, que cada irmã, que cada um que tenha um encontro com o Senhor, não aceite viver uma vida que não tenha e que não seja repleta dessas boas novas do teu reino, ó Pai. Que nós não possamos estar aprisionados, mas que nós possamos estar entregues ao teu reino, Pai. Abençoa os nossos irmãos, ó Pai, que não tiveram um encontro com o Senhor, ó Pai. Não ouviram boa nova, não ouviram uma boa notícia, que estão caminhando contigo, mas nunca ouviram do Senhor, nunca ouviram que o Senhor tem cuidado, que o Senhor ama, que o Senhor quer eles perto, que estão te seguindo por outras notícias que não é a boa notícia. Que eles possam ter um encontro, que o teu Espírito Santo venha invadir corações, venham falar a vidas, que pessoas venham ter compreensão dessa boa notícia, ó Pai, porque o Evangelho é boa notícia para aqueles que creem em Jesus Cristo, ó Pai. Essa é a oração que eu te faço, entregando cada irmão, cada coração, para que o Senhor transborde boas notícias na nossa vida, que a gente viva um Evangelho alegre, porque é boa notícia, que a gente viva uma caminhada espiritual alegre, porque é boa notícia, que a gente viva a vida comunitária alegre, porque é boa notícia, porque isso faz parte do teu reino, em nome de Jesus, amém, amém.